Fala, meus queridos, tudo bom? Como é que vocês estão? Estão bem? Na aula de hoje, nós vamos abordar aqui a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, né? Nós vamos ter a autoria do livro. A autoria do livro vai nos dizer assim: isso aqui é o resumo que eu tenho. Paulo, o autor de Colossenses, tinha sido levado para Roma como prisioneiro e lá esperava ser julgado por César. Enquanto lá estava, Epáfras veio com notícias da igreja de Colossenses, tanto dos seus progressos como das suas dificuldades. Paulo ficou perturbado e resolveu, por fim, a certas tendências da igreja. Ele, assim, o fez lançando a luz das glórias de Cristo sobre eles. Mas antes que Epáfras pudesse retornar com a carta, foi aprisionado. Em Filemão 23. Por isso, esta carta foi enviada pelas mãos de Tíquico, né? A data da carta. A data da carta, por tratar-se de uma carta de prisão, há três possibilidades: Éfeso, Cesareia e Roma. A favor de Éfeso, melhor dizendo, está à proximidade de Colossos, a favor de Cesareia. E de Roma está o intervalo maior entre estas cartas. Gálatas e 1º e 2º Coríntios. Entretanto, se Roma for aceita como local da redação, é preciso pressupor que Paulo tinha desistido dos seus planos de ir à Espanha. Quem considera isso pouco provável foi optar por Cesareia e aceitar os anos 55 a 57. Como época em que a carta foi escrita. O contexto histórico. Colossos ficava a sudoeste da Frígia, na Ásia Menor, às margens do rio Lico. A cidade foi importante no século V a.C. e depois foi perdendo a sua importância diante do crescimento de Laodiceia, a 18 quilômetros de Hierápolis. Colossenses capítulo 4, versículo 13. Colossos perdeu sua importância devido à mudança do sistema de estradas. Isto passou a beneficiar Laodiceia. O livro de Apocalipse confirma que Laodiceia era uma cidade rica. Apocalipse capítulo 3, versículo 18. A cidade de Colossenses foi destruída no século XII. As escavações arqueológicas realizadas no ano de 1835 descobriram um teatro e um cemitério na cidade. A igreja em Colossos deve ter sido fundada por Epáfras. Isto não está claro no Novo Testamento, mas aparece ser uma dedução coerente com as palavras do apóstolo Paulo em Colossenses, capítulo 1, versos 7 a 8. É provável que Paulo nunca tenha estado em Colossos. Isto é deduzido de Colossenses capítulo 2, versículo 1. Apesar de tantas questões incertas sobre a fundação da igreja, o que sabemos com certeza é que a mesma estava sob a liderança de Epáfras, como também ocorria com as igrejas de Laodiceia e Hierápolis. O texto de Colossenses capítulo 4 é também o de Filemão 23, e nos dão a entender que Epáfras estava preso juntamente com Paulo, quando este escreve as chamadas epístolas da prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Estas circunstâncias comuns às 4 cartas faz com que haja algumas semelhanças entre elas, principalmente entre Efésios e Colossenses. O conteúdo da carta. Depois de uma breve introdução, Paulo apresenta seu desejo duplo aspecto para o crente: que ele conheça a vontade de Deus e que ele conheça o valor da pessoa e da obra de Jesus Cristo.
Paulo mostra a sua relação com a igreja em geral e com a igreja de Colossenses. Depois de lançar este fundamento, ele faz a tremenda proclamação de que Cristo é igual a Deus e superior a todos os outros seres. Depois deste alto profundo concluído em Colossenses capítulo 2, versículo 15, o apóstolo brada dois grandes avisos. Primeiro, não consistais que coisa alguma usurpe o lugar de Cristo, e não consistais que pessoa alguma faça com que o negueis. Então, com um grande, pelo que ele lança-se nas várias relações do crente, primeiro com Cristo e em segunda com o mal e o bem, e finalmente de um para outro. O capítulo 4 é uma espécie de coleção de exortações e informações. Nós bem podemos considerá-lo como uma conclusão prolongada, o resumo de um número de pontos mais ou menos relacionados. Escrevendo para corrigir as ideias falsas que estavam devastando as igrejas de Colossos e Laodiceia, o grande apóstolo abriu as portas para nos mostrar grandes variedades que, de outra maneira, nunca teríamos conhecido. Ele destrói sua falsa ética, mostrando que a verdadeira santificação vem por andarmos com Cristo, isto é, completa identificação com Ele. Não devemos matar nossos corpos físicos, mas, em lugar disto, matar os desejos e ações da nossa velha natureza. Paulo igualmente destrói sua falsa teologia, mostrando quanto a pessoa e o trabalho de Jesus Cristo excede o de todos os outros seres. Por isso ele anula a necessidade destes ídolos. À medida que Paulo combatia ideias e erros específicos, ia deixando princípios importantes que têm auxiliado a responder outros problemas sugeridos em épocas posteriores. O problema da igreja de Colossos. Epáfras leva ao conhecimento de Paulo a situação de Colossenses. O relatório apresentava dois aspectos importantes. Primeiro, foi dada ao testemunho a respeito da fé, do amor e do crescimento daquela igreja. A outra informação dava conta de que alguns líderes estavam se infiltrando na comunidade e levando influências judaicas e filosóficas. Estes elementos estavam se misturando e produzindo heresias. A parte filosófica em questão era a doutrina dos gnósticos. Juntando tudo isso, os irmãos estavam sendo pressionados em relação aos seguintes pontos. Primeiro, valorização dos mistérios do gnosticismo. Adoração a anjos, às quais o gnóstico atribui a obra da criação. A ascetismo exterior. A abstinência de comidas e bebidas, influência gnóstica e judaica. A observância da lei mosaica, influenciada pelos judeus. A prática da circuncisão. A comemoração das festas judaicas e guardar o sábado. Os gnósticos acreditavam que o mal estava ligado à matéria. Este conceito produzia outros bastante perigosos. Criam que, sendo a matéria má, então não foi dada por Deus, quem a criou, mas sim os anjos. Se a matéria é má, então a encarnação divina não poderia ser considerada um fato e nem uma possibilidade. Assim estava criado um sistema doutrinário que negava a divindade de Cristo e a obra da cruz. Apesar de não ser diretamente responsável pela igreja em Colossos, Paulo reage energicamente contra aquelas heresias que ameaçavam a sã doutrina. Em seu combate, Paulo destaca a supremacia de Cristo, a sua divindade
e a sua obra na cruz eram elementos plenamente suficientes para a refutação de todos aqueles ensinamentos judaicos e filosóficos. De forma incisiva, Paulo derruba todos aqueles sofismas. Ele destaca que o mistério que nos interessa é Cristo, o qual já foi revelado a nós. Então, de nada importa os mistérios gnósticos. Se conhecemos a Cristo, não precisamos inquirir sobre nenhum outro mistério religioso ou filosófico. O nome gnosticismo vem do grego gnose, que significa conhecimento. Paulo usa a mesma palavra para mostrar que o conhecimento de Deus através de Cristo é suficiente para suprir as necessidades espirituais do homem. O gnosticismo atribuía a criação dos anjos, colocando-os como objeto de culto. A isso, Paulo combate ao dizer que Cristo, sendo Deus, é o Criador de todas as coisas, inclusive dos anjos. Acrescenta ainda que o Senhor Jesus Cristo está acima de todos os poderes angelicais, sejam eles principados ou potestades, os quais estão sujeitos ao senhorio de Cristo. Adorando anjos, os gnósticos estavam de fato adorando demônios, pois os anjos de Deus não recebem cultos. Paulo associa os anjos dos gnósticos aos demônios quando diz que Cristo despojou os principados e potestades, expondo ao desespero. Com relação às questões judaicas, Paulo insiste naqueles pontos, já presentes nas outras epístolas ou cartas. Cristo já nos resgatou do domínio das exigências cerimoniais da lei. Ele a cravou na cruz. O significado de Cristo em nós, Paulo sugere totalmente o que poderíamos buscar através da circuncisão, ou das festas, ou do sábado. Já temos Cristo e então não precisamos mais desses elementos judaicos, os quais possuíram o seu valor numa época em que Cristo não tinha vindo ao mundo. Paulo diz que aqueles elementos do judaísmo eram sombras. Cristo é a realidade. Não precisamos mais da sombra. O autor da carta aos Hebreus usa a mesma linguagem para comparar a lei e o judaísmo com a realidade cristã. Os judaizantes e os gnósticos traziam um fardo de mandamentos exteriores para os gentios convertidos ao cristianismo. Contudo, suas leis atingiam apenas questões superficiais e até superfábulas. Afirmando que a matéria é má, os gnósticos impunham severas regras de alimentação e disciplina. Contudo, nada disso seria útil ao espírito. Tal rigor poderia até ter utilidade para o corpo, mas era inútil para a alma e não poderia ser colocada como questão espiritual, religiosa ou relacionada à salvação eterna. No capítulo 3, Paulo fala do que realmente afeta a alma humana. Ele vai dizer sobre o pecado, de que adiantaria tantas ordenanças rituais se o pecado continuasse correndo livremente. Então, o apóstolo toca no que realmente era importante para os colossenses e continua importante para nós. Ao invés de ficar preocupados com questões de alimentação, eles deviam se preocupar em combater a prostituição, a avareza, a impureza, pois estes elementos atrairiam a ira de Deus sobre os homens. Falando assim, Paulo mostra que, enquanto os gnósticos associavam o mal à matéria, o mal está no pecado, na natureza pecaminosa do homem, e não na matéria em si. A vinda de Cristo ao mundo e a sua obra na cruz. Vamos lá, esse é mais um ponto que vai abordar na carta aos Colossenses. Os colossenses precisavam ser conscientizados ou lembrados a respeito da pessoa de Cristo, sua natureza e sua obra. A periculosidade de muitos
de muitas correntes filosóficas e religiosas reside no fato de valorizarem muitos elementos, personagens, práticas e conceitos, tirando assim a atenção e a fé que deveriam estar concentradas na pessoa de Cristo. Ensinamentos aparentemente inofensíveis estarão causando danos profundos na alma humana. Por exemplo, se começarmos a fazer do pensamento positivo a causa do nosso sucesso, então estaremos sutilmente negando a Cristo. Paulo colocou em destaque a natureza e a obra de Cristo, sendo quem ele é e tendo feito o que ele fez por nós. Não precisamos de nenhum outro personagem espiritual que venha nos oferecer alguma coisa. Cristo é tudo o que precisamos para a nossa salvação. Seus ensinamentos são os únicos que vão reger a nossa vida espiritual. Nele estão todas as riquezas espirituais de Deus para os seus filhos. Paulo revela ao dever ao cristão para com os seus que estão fora. Ele compreende como os cristãos colossenses hão de compreender que o testemunho mais efetivo ao poder do Evangelho é a vida, o andar e a conversão, a palavra, do cristão comum. A perversidade da época fez com que as oportunidades para praticar o bem se tornassem cada vez mais preciosas e, por conseguinte, os cristãos deviam sentir-se obrigados a aproveitar cada momento. As circunstâncias da vida não fazem diferença para a relação espiritual entre os cristãos sinceros. Eles participam dos mesmos privilégios e têm direitos às mesmas considerações. Que mudanças surpreendentes realiza a graça divina. Os servos infiéis chegam a ser irmãos amados e fiéis, e alguns tinham praticado o mal, chegam a ser colaboradores do bem. Paulo teve diferenças com Barnabé devido a Marcos, mas não só se reconciliaram, senão o que recomenda às igrejas um exemplo do espírito cristão que perdoa verdadeiramente. Se os homens têm sido culpáveis de uma falta, nem sempre deve ser-lhe lembrado em sua contra. Devemos esquecer e perdoar. O apóstolo teve o consolo da comunhão de santos e ministros. Um é seu servo, outro é companheiro de prisões, e todos são seus colaboradores, ocupados em sua salvação e dedicando-se a promover a salvação do outro. A oração eficaz e fervorosa é a oração que prevalece e serve de muito. Os sorrisos, os elogios ou a raiva do mundo, o espírito de erro ou a obra do amor próprio conduzem a muitos a um modo de pregar ou de viver que dista muito de cumprir com o ministério deles. Mas os que pregam a mesma doutrina que Paulo e seguem seu exemplo podem esperar o favor divino e a sua bênção. Estamos terminando essa epístola. Nós vamos nos caminhar agora para o esboço da carta. Olha só, ela é dividida em 6 partes. Primeiro, a introdução, Colossenses capítulo 1, do verso 1 ao 14, que diz assim: a saudação, a oração de louvor pela fé dos colossenses, a oração de petição pelo crescimento deles em Cristo. A segunda parte, apresentação da supremacia de Cristo, né? Colossenses do capítulo 1, do verso 15 até o capítulo 1, verso 23, né? Que vai dizer sobre a criação, na igreja, na reconciliação. Nós vamos ter a parte 3, é o propósito do ministério de Paulo e o seu interesse pelos colossenses, Colossenses capítulo 1, do verso 24 ao verso 27. Nós vamos ter a parte 4, a suficiência de Cristo, capítulo 2 de Colossenses, do verso 8 até o verso 23, que vai dizer
contra o vazio da tradição humana, renovação e vitória em Cristo, liberdade da lei, contra o ascetismo. A quinta parte, a supremacia de Cristo, exigida na vida cristã, e vai dizer a união com Cristo em sua morte e vida. Vai nos falar a morte da velha natureza, a nova vida em Cristo, paz, palavra de adoração a Cristo, em relação à família, em relação ao trabalho e em relação à sociedade não cristã. E por fim, a parte 6, que vai nos dizer a conclusão, que tem como companheiros de Paulo, saudações finais e a exortação e bênção finais. Assim, a gente termina toda a carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossenses. Beleza? E nós vamos já rapidinho mudando para mais uma carta, a Epístola de Filemon. Vamos lá, Filemon, carta de Paulo à igreja de Filemon. E vamos nos direcionar para ela. No resumo que eu tenho, para ser mais rápido, nós vamos ter a autoria e a data. Epístola de Paulo à igreja de Filemon, hein? Nós vamos ter a autoria e a data, que diz assim: Paulo escreveu esta carta durante sua prisão em Roma, por volta do ano 61. Ele desejava muito, né, ter uma verdadeira reconciliação cristã entre o proprietário de escravo lesado e o escravo perdoado. Paulo, com delicadeza, mas com urgência, intercedeu por Onésio e expressou total confiança de que a fé e o amor de Filemon resultariam na restauração. Verso 5 e verso 21. O contexto da carta. Paulo estava velho e preso em Roma. Na casa de Filemon se reunia uma igreja de acordo com os comentaristas. Áfia seria o nome da esposa de Filemon e Arquipo, seu filho. E Onésio. Era um escravo esperto e visionário. Foi logo para a capital do império. Talvez tenha furtado de Filemon antes de fugir. Em Roma encontra-se com o apóstolo Paulo e se converte ao evangelho. Em seguida, retorna a Colossos junto com Tíquico, levando a carta a Filemon e também a epístola aos Colossenses. Colossenses capítulo 4, verso 9. A carta enfatiza a transformação de uma vida. O convertido precisava reparar o erro cometido. E se isso for possível, né, para Onésio era possível voltar para a casa do seu senhor. Portanto, devia fazê-lo, restituir o dinheiro furtado, e entretanto não era possível. Nesta carta, chama-nos a atenção a questão da escravidão. Paulo não condenou tal prática, afinal, estava mandando o escravo de volta ao seu dono. Temos uma ideia de escravidão muito vinculada à prática portuguesa no Brasil. Entretanto, podemos amenizar este conceito quando estudamos a respeito da servidão entre os judeus. Um judeu poderia se tornar escravo do outro como forma de pagamento de uma dívida. O contexto de Onésio não era judaico, mas devemos observar que Paulo aconselhou Filemon a tratar o escravo como um irmão amado. Então, o texto não está endossando a prática da crueldade contra os escravos. Mesmo assim, a questão parece não estar ainda resolvida. Talvez esperemos que Paulo proclamasse a liberdade de Onésio
contudo, não o fez. O fato é que o Evangelho não é uma metodologia de revolução social, mas de revolução pessoal. Paulo não poderia simplesmente dizer que Onésio estava livre. Onde ele iria morar? Quem garantiria o seu sustento? Então, o melhor a fazer era retornar para a casa de Filemão. Vamos lá. O conteúdo da carta. A epístola é uma expressão autêntica dos verdadeiros relacionamentos cristãos. Depois de agradecer pessoalmente a Filemão e os seus companheiros crentes, Paulo expressa a ação de graça por seu amor e fé em relação a Cristo e aos seus companheiros crentes. O amor fraternal normalmente exige graça e misericórdia práticas. E Paulo logo chega a este tópico. Ele explica a conversão de Onésio e o novo valor do escravo do ministério e família de Jesus, Cristo. Essa transformação, junto com a profunda amizade de Paulo com os dois homens, é a base de um novo começo. Não se trata de um apelo superficial de Paulo, pois ele preenche um cheque em branco em nome de Onésio para quaisquer dívida a pagar. Ele faz a petição, já sabendo que o amor e o caráter de Filemão prevalecerão. Como ele conclui, as pessoas podem ver a unidade do Espírito entre todos os santos envolvidos. Acima de todas estas considerações, Deus tem todo o controle sobre a história e pode permitir ou encerrar os períodos de escravidão de acordo com os seus soberanos e inescrutáveis propósitos. Lembramos-nos de Israel, o povo de Deus, que foi escravizado do Egito por 430 anos, mas no tempo certo foi liberto pelo seu Senhor. Nada disso acontece sem um propósito e sem uma razão, embora nem sempre a conhecemos. A epístola a Filemão mostra o empenho de Paulo a favor de um escravo, a fim de que o seu senhor o recebesse pacificamente. O escravo convertido passa a ser chamado de irmão amado, versículo de número 16. Filho, verso 10. E fiel, Colossenses 4:9. É fácil ver alguém se empenhando a favor dos abastados. Entretanto, o amor de Cristo deve nos fazer agir a favor dos menos favorecidos. Vamos lá, uns traços de teologia, né, dentro da carta. Né? A carta está cheia de teologias. Vamos lá. Mesmo sendo a mais curta das epístolas de Paulo, Filemão é uma profunda revelação de Cristo operando na vida de Paulo e daqueles à sua volta. O tom é de amizade calorosa e pessoal ao invés de autoridade apostólica. Ele revela como Paulo endereçou com educação, porém firmeza, o assunto central da vida cristã, isto é, o amor através do perdão, em uma situação muito sensível. Apresenta a persuasão de Paulo em ação. A carta a Filemão tem sido usada como fundamento prático a ética que ensina o amor individual ao próximo, mas deixa as estruturas sociais intactas. Há também pessoas que viram na carta de Filemão um exemplo de ética que ajuda o cristão a mudar estruturas injustas com base na fé em Jesus Cristo. Na Igreja de Deus, o escravo é o dono. Na Igreja de Deus, o escravo e o dono sentam à mesma mesa do Senhor. Desta forma, a Igreja se torna um exemplo de convivência humana entre as pessoas. Nela, o reino de Deus se torna visível e observável. Com esta carta a Filemão, Paulo nos dá um exemplo de ética na Igreja. Para nós terminarmos, vamos para a divisão. Né? O esboço
da carta. Ela é dividida em 4 partes. Vamos lá. A primeira, a saudação. A segunda é a ação de graça em relação a Filemon, que vai dizer louvor pessoal e características dignas de louvor. Terceira parte, a petição de Paulo para Onésimo, um pedido de aceitação, uma garantia de reembolso e uma confiança na obediência. A quarta parte, afinal, é as preocupações pessoais, que vai nos dizer a esperança a esperança de libertação, saudações e a bênção final. Beleza? Na aula de hoje nós estamos falando sobre as 2 últimas cartas do apóstolo Paulo. Tá bom? Fique com Deus, que Deus vos abençoe em nome de Jesus e tenha uma ótima semana. Fica na paz!